nos 17 primeiros versículos desse texto da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou, mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por Tua palavra, pelo privilégio, ó Deus, a misericórdia do Senhor sobre nós, porque um dia o Senhor nos salvou. O Senhor, ó Deus, não nos puniu terrivelmente, mas o Senhor nos derramou a Tua graça sobre nós, nos ajudou e tem nos ajudado diariamente, tem derramado a Tua misericórdia dia após dia. E nesse dia, Senhor, carecemos mais uma vez do Teu auxílio, para que o Senhor nos ilumine, o Senhor nos ajude a ouvirmos a Tua voz, a entendermos, ó Deus, a Tua verdade, a sermos, ó Deus, impactados ao assimilarmos, ó Deus, os Teus ensinos. Que esses ensinos, ó Deus, quebrantem o nosso coração muitas vezes endurecido, que possamos entender, ó Deus, as maravilhas e apreciar as maravilhas da Tua lei. Que possamos, ó Deus, ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito e assim, ó Deus, sermos transformados para a Tua própria glória. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Estamos em Mateus capítulo 21. É o capítulo que inicia aquilo que as pessoas, os comentaristas chamam de Semana da Paixão. Mateus 21 a Mateus 28 decorre uma semana, vários eventos muito próximos. Nós pararmos para pensar, são 20 capítulos antes do capítulo 21, que descreve vários períodos, o período da infância e depois vários momentos do ministério de Cristo que duram ao longo de 3 anos. Mas aqui existe um grande foco sobre essa última semana que se inicia no capítulo 21, a Semana da Paixão. Vamos ver que o texto dialoga com 2 textos dos Salmos
e duas sessões proféticas vão sendo intercaladas aí nessa sessão. A primeira parte, do verso 1 ao verso 5, essa entrada que marca essa sinalização aos judeus que ele veio para a paz, para a cidade, a nação. Nós vemos depois a reação dessas pessoas, dos apóstolos e das multidões, do verso 6 ao verso 11, ao reconhecerem a grandeza dele e evidências de obediência, de verdadeira adoração. Parece que temos um contraste muito forte ao longo dessa narrativa, porque a cena de paz, ela encontra um paralelo aqui muito forte numa cena de conflito, no verso 12 ao verso 13, porque o rei da paz, ele também faz guerra. E por fim nós vamos ver, novamente voltando ao tema dos adoradores, conflitos entre adoradores, uma questão baseada no Salmo 118, que é um salmo que a gente vai examinar, uma expressão ali que foi modificada pelos adoradores no cântico e que gera toda uma confusão, todo um conflito, uma divergência de interpretação que gera uma reação por parte da liderança judaica, como se aquilo que, especialmente as crianças, porque elas estão imitando o cântico dos adultos, como se elas estivessem cantando heresia. E esse é o ponto de todo o conflito. A primeira parte, meus irmãos, é o verso 1 ao verso 5, que diz respeito à entrada na cidade. Ela precisa ser entendida à luz de todo esse evangelho, de tudo isso que Mateus está escrevendo para os judeus, o que ele está fazendo. E você certamente já leu o evangelho de Mateus, você sabe que uma expressão muito recorrente no evangelho é para que se cumprisse aquilo que está escrito. Se você olhar na sua Bíblia, no rodapé da Bíblia, você vai ver a quantidade de textos do Antigo Testamento que Mateus está continuamente citando. Ele está escrevendo para os judeus e ele está olhando, narrando a história, e não é apenas um livro de história, mas é um livro com uma proposta teológica, porque ele está olhando os eventos e ele está dizendo: esse evento é cumprimento daquele texto do Antigo Testamento. Tudo isso culmina na obra de Cristo, nos eventos da sua vida, nos eventos do seu ministério, na sua pregação, na sua morte e na sua ressurreição. E Mateus, ele muitas vezes ele faz não apenas esse texto se cumpre naquele texto, mas ele vai como que citando porções da história do Antigo Testamento e vai mostrando aos seus leitores que aquelas porções elas encontram paralelos nos dias de Cristo, em vários eventos. É um texto que nós conhecemos muito bem no Êxodo, aquele assassinato das crianças, né? Faraó manda matar todas as crianças ali. Mateus faz questão de fazer o paralelo com as crianças do tempo do rei Herodes, aquele grande assassinato, aquele menino que foi levantado pelo Senhor para ser um instrumento da libertação, Moisés. Ele encontra o paralelo com Cristo e os eventos eles se repetem. Mateus ele vai caminhando e ele vai mostrando como essas histórias elas encontram paralelos na história de Cristo. E nesse sentido nós precisamos entender que essa narrativa dos 5 primeiros versículos, quando diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Existem 2 aspectos que a cena aqui é uma cena preparatória para os eventos que vão suceder a partir do versículo 6. Mas já temos um cumprimento de uma profecia, o texto que nós vamos ler, verso 4, verso 5, do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Mas à luz de tudo que Mateus fez nos 20 primeiros capítulos, e toda essa recorrência de paralelos com textos do Antigo Testamento, de episódios, né? Cristo vai ao deserto, passa 40 dias e logo após os 40 dias da tentação ele entra na cidade, porque
Mateus está fazendo um paralelo com o evento do povo de Israel com 40 dias, ao enviar os 12 espias, e por causa da incredulidade dos 10 espias, o texto diz lá em Números capítulo 14, que eles vão passar 40 anos no deserto, porque eles não foram fiéis naqueles 40 dias. Mas Cristo, que é o Israel perfeito, depois dos 40 dias no deserto, ele imediatamente entra na cidade. Depois dos 40 anos, Josué vai enviar espias para olhar a terra, que Deus ali determinou que eles entrassem, mas agora ele não leva 12 espias, ele vai enviar 2 espias. E essa recorrência que nos faz, meus irmãos, entender essa leitura aqui, agora para representar esse conceito de que a igreja em Cristo precisa ser fiel, não a igreja marcada aquele povo marcado pela incredulidade daqueles que caíram no deserto. 2 são enviados e trazem um animal, e o grande ponto aqui no animal é que na história, a entrar montado num jumento, quando o rei entra montado num jumento numa cidade, ele está sinalizando que ele não veio ainda para guerrear, ele veio fazer um tratado de paz. Todos sabiam disso, e ele faz isso para representar que ainda não é o dia do juízo, ainda não é o dia da condenação, mas é o momento em que ele veio conclamar os judeus, conclamar todos os povos a que se arrependessem, a que entrassem em conciliação com ele, porque haveria um dia sim que ele viria, como diz o livro de Apocalipse, montado num cavalo, para fazer destruição, para fazer o juízo final. Aí não haveria mais oportunidade de fazer conciliação com ele, mas não é esse o momento. E aí, de fato, o propósito dessa profecia, o versículo 4 diz: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Esse texto, meus irmãos, ele cita Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu servo vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga, e cria de jumenta, melhor dizendo. Há pequenas palavras de distinção, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que, se você olhar para Zacarias capítulo 9, versículo 10, logo em seguida dessa entrada montada no jumento, o texto diz: destruirei os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Essa expressão dos carros de guerra foi lido aqui no Salmo 76, na leitura continuada. É uma expressão que é usada para fazer referência, porque isso que as nações, muitas vezes, elas colocavam a confiança nos carros de guerra, nos instrumentos mais potentes para fazer guerra de nação contra nação. É muitas vezes na Bíblia usada para falar da arrogância, da soberba, que muitas vezes o povo não confiava no Senhor, mas sim nos seus carros de guerra. E aí a profecia diz que quando o rei entrasse montado no jumento, ele destruiria os carros de guerra de Efraim. Lembra um dos filhos de José, que na história bíblica, quando há a separação das duas tribos, em 2 reinos, 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos, reino do sul, muitas vezes na Bíblia o reino do norte é chamado de Israel, e muitas vezes é chamado de Efraim. É um nome que faz referência a todo aquele conjunto de 10 tribos que abandonou o culto e se corrompeu diante do Senhor. E o texto está dizendo que o Senhor viria para destruir a soberba, a arrogância daqueles que até viveram um tempo no meio do povo do Senhor, mas se rebelaram contra a adoração devida. Eles seguiram o culto de Jeroboão, eles foram para o norte, eles abandonaram a adoração e eles começam a ser chamados de ímpios. O Senhor viria para destruir a arrogância. Mas os judeus, eles interpretando nesse contexto do primeiro século, eles interpretando esse texto, eles achavam literalmente que Jesus viria, o Messias viria para fazer uma guerra.
uma guerra contra os romanos, não contra eles. O Senhor, na mentalidade deles, não iria recriminar a teologia deles, o ensino deles, o comportamento deles. Eles não... E aí está todo o conflito da relação de Cristo com os judeus, porque Cristo repreendia eles, mostrava que eles estavam com conceitos corruptos. Mas algo interessante em Zacarias 9, verso 11, o texto diz: quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. É exatamente esse o fundamento da vida, o fundamento daquilo que era representado no Antigo Testamento, o sangue da aliança, que a igreja se aproxima do Senhor confiado nos méritos de Cristo, olhando para o sangue da obra de Cristo, e é por causa desse sangue que nós somos tirados do cativeiro, tirados da cova. E o texto ele se cumpre agora em Mateus capítulo 21, quando ele entra para fazer público e notório que ele é o rei, montado no jumento, anunciando ao povo que ele veio para promover a paz, para que as pessoas entrem em conciliação com ele, porque a sinalização desse ato é: olha, o rei que pode destruir vocês, ele não veio para destruir, ele veio agora para fazer um chamado ao arrependimento, para que as pessoas entrem em paz com ele, para que entrem em conciliação. Algumas considerações, meus irmãos, sobre esses 5 versículos é que os judeus imaginavam que Cristo viria para fazer uma guerra contra os romanos, mas Cristo está entrando e inicia-se aqui no capítulo 21, especialmente no capítulo 23, uma grande confrontação contra os próprios judeus e a grande liderança judaica. A cena está diferente da expectativa deles, mas a cena é exatamente o cumprimento fiel daquilo que foi profetizado nas Sagradas Escrituras. O problema é que a falsa interpretação judaica de vários textos do Antigo Testamento, de Zacarias capítulo 9, fizeram com que eles estabelecessem estruturas tão sólidas que se tornaram pressupostos para eles examinarem outros textos. E agora eles não concebiam um Messias que viria para anunciar a paz. Para eles, o Messias teria que se encaixar nos conceitos que eles já estabeleceram com as falsas interpretações deles. Eles se apartaram. Eles estavam, por causa dessas falsas interpretações, dessas estruturas sólidas, eles não estavam percebendo que eles estavam diante do verdadeiro cumprimento das Escrituras de um dia glorioso. A cena gloriosa estava sendo desprezada, porque os conceitos que foram fincados no corações deles estavam deixando os olhos deles entorpecidos para contemplarem a glória do Rei, a glória da sua obra. O coração humano, meus irmãos, tende a fazer suas próprias leituras de tudo que acontece na vida, das Escrituras Sagradas. E quando as nossas leituras estão à parte da revelação de Deus, nós nos apartamos do caminho do Senhor, nós chamamos de algo glorioso algo que não tem glória, e desprezamos aquilo que tem glória, como se fosse algo sem valor. É exatamente isso que está acontecendo diante desses homens. Mas em todo tempo o Senhor tem o seu povo, o Senhor tem a sua igreja, e agora nós vemos uma cena, do verso 6 ao verso 11, quando os verdadeiros adoradores, eles iluminados pelo Senhor, conseguem contemplar a grandeza do Senhor, a grandeza desse evento. Primeiro, nessa segunda sessão, verso 6 ao verso 11, o texto diz: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. O primeiro aspecto que nós precisamos trazer sempre à memória é essa expressão aqui, essa frase, é o refrão do livro do Êxodo. O livro de Êxodo, quando nós lemos ele, nós vamos ver seções que são repetidas. Depois do erro do povo de Israel, ali em Êxodo
capítulo 32, onde há a reação do Senhor por intermédio de Moisés. O Senhor repete novamente toda a estrutura do tabernáculo e há um refrão em cada sessão, depois que fala da mesa, que fala dos pães, Moisés, tenha cuidado para fazer conforme tudo te foi ordenado, conforme tudo te foi mostrado no monte. E aí Mateus ele tem um cuidado de dizer que os discípulos fizeram conforme tudo lhe foi ordenado. Não foi conforme a imaginação deles, não foi conforme a maneira deles. Eles fizeram conforme tudo lhe foi ordenado. O que é que leva, meus irmãos, nós, as pessoas, muitas vezes fazerem adaptações, inovações, modificações? O que é que está por trás disso? De não obedecer conforme o Senhor nos ordenou. O que está por trás disso é que muitas vezes nós não conseguimos contemplar a beleza dos mandamentos do Senhor, da ordem do Senhor. Nós sempre achamos, ao nos corrompermos, o que está por trás disso é que há um sentimento, um entendimento de que aquilo pode ser melhorado, aquilo pode ser aperfeiçoado, aquilo pode ser modificado, e o pressuposto disso é que não se contempla a beleza, a suficiência daquilo que o Senhor determinou na sua palavra. Algo simples, o Senhor deu uma ordem e eles fizeram conforme o Senhor lhe havia ordenado. É o refrão do livro de Êxodo, meus irmãos, porque a história de Israel, a queda da nação, é porque eles não fizeram simples. Eles sempre queriam fazer inovações. Em Êxodo capítulo 32, quando Moisés está há 40 dias no monte, eles ali pedem a Arão para fazer o bezerro de ouro, mas eles, na expressão do cântico e da adoração que eles fazem, eles chamam aquele bezerro do nome que Deus havia revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3. Não é que eles estão partindo para uma outra religião, ainda que eles estejam se corrompendo, mas eles estão dizendo que esse é o Deus que libertou eles de Israel, do Egito, indo na direção da terra prometida. Eles começam a dizer que aquela adoração é a adoração correta, eles se apartam da simplicidade da palavra, da simplicidade do mandamento, criam as suas inovações. Da mesma forma, Nadab e Abiú é no culto ao Senhor, não é em uma religião estranha, é no meio, no primeiro ato recém-ordenado que eles vão adorar no culto ao Senhor, eles estão fazendo inovações. Porque muitas vezes não se contempla a suficiência e a beleza da ordem do Senhor, da sua palavra. É isso que está por trás das modificações, das inovações. Mas não apenas, meus irmãos, a obediência é a marca dos verdadeiros adoradores. Fazer conforme lhe foi ordenado, mas também a honra devida ao seu santo nome. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelos caminhos. Se você ler o texto de Zacarias, você vai ver que não existe nenhuma ordem, que eles tinham que tirar a roupa e colocar em cima da jumenta, que eles tinham que tirar suas capas, algo de valor para proteger eles da noite fria, que eles tinham que colocar no chão. Não tem uma ordem específica sobre isso. Eles estão colocando ramos, mas percebam que eles estão reconhecendo a grandeza do Senhor. Eles estão agora entendendo que a Ele deve ser dada a honra que lhe é devida. Eles colocam aquilo que é de valor, as suas roupas, para que aquele homem que para eles é uma pessoa singular,
Ele não vai sentar no animal como nós sentamos, nós vamos colocar as roupas para que ele se sente em cima das roupas. Ele não vai pisar nesse chão que nós pisamos, nós vamos colocar as nossas roupas, ramos de árvores, vamos espalhar pelo caminho para representar a glória dele, a honra que lhe é devida. Isso traz um impacto para as multidões que repetem os atos dos discípulos. E não apenas isso, mas o versículo 9, e as multidões, tanto as que iam diante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esse Salmo 118, verso 25 e 26, que é os dois versículos citados aqui, trechos desses dois versículos, eles fazem parte dessa coleção do Salmo 113 ao 118, que era cantado na Páscoa, que falava, o Salmo 118 fala sobre a pessoa de Davi, sobre como Davi foi perseguido por Saul, como Davi não foi rejeitado pela liderança dos seus dias, mas são salmos que apontam para Cristo. A história de Davi apontava para a história do Messias. O Salmo 118, verso 25 e 26, no seu contexto, fala sobre como eles reconheciam que Davi era o rei deles, a igreja cantando, era instrumento de Deus para abençoar o povo, para Deus agir no meio do povo. Eles cantavam isso em conexão com a história da Páscoa e olhavam para o futuro, porque eles entendiam que esse salmo tinha um propósito profético, um cumprimento nos dias mais adiante, porque é isso, meus irmãos, a história da rejeição de Davi, ela vai encontrar o seu cumprimento na história da rejeição de Cristo pelos judeus. Os eventos que estão nas circunstâncias dos dias de Davi, eles também estão nas circunstâncias dos dias de Cristo. Saul e seus líderes representam os principais sacerdotes e os escribas dos dias de Cristo, rejeitando o Senhor, não reconhecendo a sua glória. Esse termo, Hosana, ele significa: nós te suplicamos, Senhor, salva-nos. O grande problema dessa citação, e esse é o ponto de toda a confusão do texto, é que se você olhar para o Salmo 118, vai dizer lá, Hosana, Senhor. Está lá em caixa alta nas nossas traduções, porque é aquela expressão que é a revelação do nome de Deus, lá em Êxodo capítulo 3, que algumas pessoas traduzem por Iavé. Até hoje as pessoas não têm certeza se de fato é uma das possibilidades, Iavé, mas para os judeus eles não mencionavam esse nome, e aí a tradução, eles chamavam sempre Senhor, quando eles iam ler a Bíblia, que estava lá o nome, lá aqueles caracteres, né, de Êxodo capítulo 3, eles liam Senhor, e aí as nossas traduções colocam lá um Senhor diferente, em caixa alta, para fazer referência que está sendo citado o nome do Senhor. Os judeus eles criam que o Messias viria, mas imagine que o Senhor está montado no jumento, entrando na cidade, as pessoas estão dando honra devida, e as pessoas começam a cantar o Salmo 118, e eles fazem uma modificação. Eles trocam Senhor por Filho de Davi. É como se eles estivessem dizendo: nós cremos que Ele é o Messias, nós cremos que Ele é Deus. Eles estão dizendo que Ele é o descendente de Davi prometido, e eles estão cantando com essa modificação, dizendo: nós não apenas dizemos que Ele é aquele que vai nos guiar na libertação, Ele é muito maior que Moisés, Ele é muito maior que Abraão, Ele é muito maior do que Josué ou qualquer instrumento da história, Ele é o próprio Deus. Hosana, que no Salmo 118, o salmo que era cantado pelos judeus, todos conheciam, estava na boca do povo, todo ano cantava isso na Páscoa. Disse: Hosana ao Filho de Davi, a esse que está entrando, o bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eles estão olhando para Jesus entrado no jumento, montado no jumento, e estão dizendo: salva-nos, tu que és Deus. Eles reconhecem a divindade de Cristo. E daí dá para imaginar a repercussão desse cântico, primeiro nas multidões, e quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou.
e perguntavam: quem é este? A cidade está alvoroçada. Você chamar alguém de Messias e não ser o Messias pode ser considerado como um crime de heresia que vai ser tratado com apedrejamento. Você dizer que Jesus é o Messias e dizer que Ele é Deus, isso vai confrontar toda a interpretação judaica, isso vai ser uma crise. Agora, você cantar isso dentro do templo, que é o que vai acontecer, aí nós começamos a perceber o tamanho da gravidade do que está acontecendo. As multidões começam a ver aquele homem montado no jumento, roupas, ramos, e ele entra na cidade, e as pessoas estão reconhecendo a sua glória, a sua divindade, e as pessoas que estão entrando, um grupo grande entrando na cidade, e as pessoas que estão agora não percebendo, não entendendo isso, vendo pela primeira vez o evento, diz: quem é esse? E o mais irônico do texto é que esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A ironia do texto, meus irmãos, é que o cântico atribui a ele a divindade, e essa expressão, que é a expressão da chacota, ao desprezar Cristo, chama-se ele de Nazareno. Ele era desprezado porque vinha da Galileia, os homens o desprezavam porque ele não vinha do ambiente de Jerusalém, do templo, do meio da liderança judaica. Mas é esse, cumprindo exatamente a profecia de Isaías capítulo 11, aquele que é desprezado, é exatamente ele que é o Rei da Glória. Aquele que é tratado pelos homens que não o enxergam como algo, uma pessoa desprezível, de Nazaré. É o profeta de Nazaré que é o Rei da Glória. Eles não estavam contemplando. As vistas deles estavam como que embaçadas, eles não estavam, os judeus daqueles dias não estavam se deleitando, mas estava acontecendo algo singular na história. O Rei da Glória estava entrando na cidade, montado no jumento, cumprindo a profecia. A cena agora tem um momento de uma virada, verso 12, verso 13, e o momento do conflito. Ele entrou para dizer que ele não veio fazer guerra, mas existe algumas questões que são intoleráveis até mesmo no tempo que ainda não é o tempo do juízo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Precisamos entender, meus irmãos, aqui é o cumprimento de Zacarias capítulo 14, junto com Isaías 56 e Jeremias capítulo 7. Mas nós precisamos entender por que as pessoas estavam na frente do templo. Mateus é bem específico para falar sobre cambistas e falar sobre pessoas que vendiam pombas. Depois do cativeiro babilônico, algumas pessoas voltaram para Israel, os tempos de Esdras, Neemias, mas algumas famílias ficaram morando em outros países, outras nações, e eles vinham naqueles 3 períodos das festas judaicas para adorar o Senhor. Eles traziam as suas ofertas, traziam os seus sacrifícios. Eles continuavam sendo servos de Deus, mas eles estavam morando em países distantes. E havia aquilo que nós vemos em Atos capítulo 2, né, uma grande multidão de pessoas vindo de vários países, falando várias línguas para adorar o Senhor nos dias do Pentecostes. Isso acontecia muitas vezes porque os judeus que moravam distantes, eles vinham pelo menos uma vez no ano para adorar o Senhor no templo, apresentar os sacrifícios, fazer as suas ofertas. Havia um imposto do templo que deveria ser pago com a moeda local. Então imagine, você morava lá na Itália, você tinha a sua moeda lá e você trazia o seu dinheiro, mas você não podia pagar o imposto no templo. Você tinha que fazer a troca da moeda. Você também não ia vir numa jornada de peregrinação naquele tempo. As pessoas não existia, nem todo mundo tinha carruagem. As pessoas faziam viagens que às vezes duravam
um mês, 2 meses. Ninguém trazia a sua ovelha, ele trazia o dinheiro, chegava na cidade, ele comprava o animal, e aquele animal mais simples, da oferta mais simples, da pessoa mais pobre, era a pomba. Por isso que Mateus ele menciona aqui a pomba. Então a porta, o animal mais vendido para sacrifício era a pomba. E o que as pessoas mais precisavam é fazer câmbio, trocar o dinheiro para entrar no templo e adorar. Alguém teve uma ideia: vamos facilitar a vida do povo? Na frente do templo, e perceba que a motivação é: nós queremos ajudar os adoradores. Eles vão chegar no templo, a gente já vai ter uma mesa pronta para ele trocar o dinheiro, a gente já vai vender para ele o animal, e aí se estabelece, por causa dessa estrutura pragmática de tentar facilitar todo um ambiente de comércio, porque no Antigo Testamento, e ainda nós estamos debaixo da estrutura da antiga aliança, até a cruz, as pessoas devem continuar a fazer os sacrifícios. Só pode se fazer sacrifício no templo. Você mora na Itália, você pode se reunir numa sinagoga, orar e ler a Bíblia, ouvir a pregação da palavra, mas você não pode fazer sacrifício, tem que ser no templo. Imagine uma multidão de judeus vindo para um só lugar, e as pessoas quiseram facilitar, ajudar os adoradores, mas isso não agradou o Senhor. As nossas melhores ideias, meus irmãos, quando nós corrompemos aquilo que o Senhor estabeleceu, isso não agrada o Senhor. A reação dele, ele entra montado num jumento para sinalizar a paz, mas aqui ele mostra que a ira de Deus se levanta com a corrupção do culto. Quando agora eles estão mais preocupados em ajudar o visitante, ajudar as outras pessoas, venda, câmbio. E o Senhor Jesus, ele ainda diz que isso é cumprimento da profecia: a minha casa será chamada casa de oração. É a profecia de Isaías 56, ela deve ser uma casa para trazer pessoas de todas as nações, casa de oração para todos os povos, para que o afluir de gentios de Isaías capítulo 2, eles viessem a adorar o Senhor, reconhecer a sua glória. Mas o local de adoração está sendo uma influência equivocada para todas essas pessoas, está sendo como um covil de salteadores. É uma expressão lá de Jeremias capítulo 7, quando havia uma superstição. O Senhor repreende aquela superstição, que eles valorizavam tanto o local sagrado, que eles diziam: não importa que eu fiz coisa errada, o importante é que eu entrei no lugar sagrado, então a minha vida está purificada. E o Senhor, em Jeremias capítulo 7, corrige: se não houver arrependimento, vocês não tenham esperança em nenhum tipo de local que para vocês seja sagrado. A covil dos salteadores é o local onde aquele ladrão, ele roubava as pessoas na rua e ele já corria para uma caverna que ninguém sabia. É a caverna do esconderijo, pós o roubo. É o que as pessoas faziam com o templo. Eles achavam que podiam fazer qualquer perversidade, corriam para o templo, estavam seguros. O Senhor está dizendo: vocês acham que vocês, por estarem aqui servindo a Deus, trabalhando para o Senhor, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês querem? Certamente vocês são iguaizinho àquelas pessoas que correm para a caverna depois de roubar. O Senhor entrou, meus irmãos, para fazer a paz, mas o Rei da paz também é o Rei da guerra. Guerra contra aqueles que corrompem o culto, guerra contra os falsos ensinos. Tanto que agora nós vamos ter uma sessão do capítulo 21 ao 23, que é a sessão do conflito. E ele vai repreender asperamente a liderança judaica. Ele não vai ter aquela palavra conciliatória no sentido de que o nosso bem-estar, a nossa concordância está acima de tudo, não, mas a verdade está acima. E por isso ele vai repreender os fariseus asperamente, os saduceus, os escribas, por eles estarem se corrompendo tão grandemente. O discurso no capítulo 23. O Rei da paz também é o Rei
da guerra. Ele repreendeu asperamente, derrubou mesas e cadeiras. Como você reagiria? Você tem um conceito de que você está servindo a Deus e aí o Senhor vem. Algumas pessoas tiveram prazer ao estarem diante de Cristo quando Ele fez alguns milagres, multiplicação de pães e peixes. Alguns momentos, quando Ele repreende, algumas pessoas vão embora. Os discípulos chegaram até a tentar informar a Ele sobre isso, né? Em João capítulo 6, dizendo: Senhor, duro é este discurso, as pessoas estão indo embora. Aí o Senhor disse: vocês querem retirar também? E aí Pedro diz: para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida? Os verdadeiros adoradores, meus irmãos, eles têm prazer em serem guiados pelo Supremo Pastor. Nós não nos apartamos do Senhor quando o Senhor nos corrige. Nosso coração é quebrantado, nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para sermos consolados, exortados, encorajados. Muitas vezes nós lemos a palavra e nós somos confrontados, corrigidos. Essa é a dinâmica da vida cristã, quando nós vamos meditar na palavra, não para concordar sempre com os nossos próprios conceitos, mas para nós reavaliarmos os nossos conceitos à luz da palavra, revermos os nossos conceitos. E aí nós temos dois tipos de reações agora na seção final do texto, verso 14 ao 17. Dois tipos de adoradores. Os cegos e coxos se aproximam de Jesus no templo e Ele os curou. Aqueles que estão tendo uma vida terrível, de doenças, dores, angústias, e eles olham para aquele momento singular na história, e eles veem a grande oportunidade de se aproximar. Ele que os repreendeu, Ele que os exortou. Mas eu não quero me apartar do Senhor, ainda que Ele tenha me repreendido, eu quero me aproximar para beber dEle. E eles usufruem, eles são curados. Eles vão ao Senhor, eles não se apartam do Senhor, eles vão beber do Senhor, usufruir da bênção do Senhor. Mas numa direção totalmente oposta. Imagine ele chegar no caminho, as pessoas já aclamando Ele como Rei, como Messias. Ele entra no templo, derruba as mesas. Imagine a reação desses principais líderes. O versículo 15 diz: mas os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Ficaram indignados. Perceba que Mateus faz questão, ainda que o cântico do versículo 9 lá, que eles estão citando, é maior. As crianças, o que elas estão fazendo, elas estão repetindo o cântico dos adultos. Elas viram os pais delas cantando, entrando na cidade cantando o Salmo 118, com essa modificação. Eles estão repetindo, e o que chama a atenção dos principais líderes é essa expressão, Hosana ao filho de Davi, que é o que eles entendem que isso é uma heresia, porque ele trocou o termo lá, que faz referência ao nome do Senhor, por filho de Davi. Para eles, a implicação, meus irmãos, é que o crime de heresia é apedrejamento. Você vê uma criança que na mentalidade deles, fazendo um crime de heresia dentro do templo, você não está vendo que essas crianças estão próximas de serem apedrejadas? É mais ou menos isso. A reação deles é que agora extrapolou todos os limites, porque os adultos estavam cantando lá fora, mas agora eles entraram aqui, o líder deles derrubou as mesas, e agora as próprias crianças estão cantando que esse Jesus, Ele é o próprio Deus. Você não está ouvindo o que estão dizendo. Eles estão indignados. O mais irônico é que eles não se indignaram com o comércio. Eles não se indignaram com tudo aquilo que estava errado. Eles não se maravilharam com as curas de pessoas tão
sofridas, mas eles se indignaram com aquela verdadeira adoração. Crianças que imitavam o cântico dos adultos, que cantavam um louvor bíblico. Quando nossos conceitos, meus irmãos, estão corrompidos, nós olhamos coisas abomináveis como se fossem naturais, e nós nos indignamos com coisas que são verdadeiramente bíblicas. É isso que está acontecendo. Tudo aquilo que o Senhor se indignou e derrubou mesas e cadeiras era parte da rotina deles. Mas agora as crianças que estavam cantando um louvor com o entendimento de que aquele louvor se cumpria na pessoa de Jesus, eles chegam a Cristo para perguntar, a Jesus para perguntar, porque eles, é como se, você não está entendendo, você não está compreendendo a gravidade do cenário, as crianças cantando, chamando você de Deus. A resposta do Senhor é uma citação ao Salmo 8. Ele devolve com uma pergunta. O Senhor Jesus, ele faz muito isso, né? As pessoas fazem uma pergunta, ele devolve com uma pergunta, ironicamente. Vocês nunca leram? Eles trabalhavam só para isso, só para ler as Escrituras. É óbvio que eles haviam lido, mas a pergunta é: vocês nunca entenderam? Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Se você lê, meus irmãos, se você lê o Salmo 8, o Salmo 8 fala: da boca de crianças suscitaste força. O Senhor, ele faz uma modificação no texto agora dizendo perfeito louvor. As pessoas muitas vezes acham que o louvor das crianças, porque elas entendem que as crianças são inocentes, e todas as vezes que as crianças cantam, elas estão cantando o perfeito louvor. Isso é uma bagagem certamente católica, uma bagagem com pressupostos católicos, porque a criança ela nasce no pecado. Isso é que nos ensina o Salmo 51, isso é que nos ensina Romanos capítulo 3, que cita o Salmo 14. Todos os seres humanos são culpados, pecadores. A criança não é inocente, a criança é culpada, é pecadora. A criança, quando canta uma música errada, essa música não é boa por ela ser criança. A música que as crianças cantaram em Êxodo 32 foi uma música errada. O louvor aqui é chamado de perfeito louvor porque é um louvor bíblico. Porque os adultos estão cantando louvor bíblico e as crianças estão cantando o perfeito louvor, que é um louvor que agrada a Deus, um louvor que fala da glória de Deus. As crianças estão repetindo, mas as crianças elas são pecadoras, elas são culpadas. E é por isso que nós oramos pelas nossas crianças. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, ensinamos as Escrituras às nossas crianças, nós disciplinamos as nossas crianças, porque nós entendemos que elas não são inocentes. Mas é isso que está na boca do conhecimento popular. As pessoas vão dizendo que as crianças como se fossem inocentes. Mas o Salmo de número 8, ele diz: da boca de crianças de peito suscitaste força. Cristo está fazendo uma modificação e a gente precisa entender um pouco o contexto do Salmo 8. O Salmo 8 é um salmo em que existem ateus, pessoas que não acreditam que existe um Deus por trás da criação. E o Salmo 8 ele está dizendo: olha, quando você tira uma criança do ventre da mãe, na hora do nascimento, e você coloca essa criança para amamentar, essa criança, ela não fez nenhum curso, ela não recebeu nenhum treinamento, e ela já sabe amamentar. Essa criança, esse ato da amamentação, ela revela que existe um Deus por trás da criação. O ato do Salmo 8 é um argumento para calar os ímpios, os ateus. E o Salmo 8 diz que eles ficam silenciados quando eles veem a beleza desse ato. Uma criança que já está amamentando. Aí Cristo, o que é que ele faz? Ele pega aquelas crianças recém-nascidas do Salmo 8 e ele agora aplica essa verdade a crianças com 8,
ou 10 anos que estão cantando o ato da criação, que revela o Deus da criação, e encontra um paralelo num ato que revela o Deus da redenção. Somente, meus irmãos, essas crianças regeneradas aqui em Mateus 21 podem de fato cantar de coração, olhando o Salmo 118, sabendo que eles estão, na perspectiva dos judeus, cometendo um crime de heresia, mas eles estão com prazer cantando o Deus da redenção. O perfeito louvor, o louvor bíblico. Duas perspectivas: os verdadeiros adoradores cantando e aqueles outros reclamando, entendendo que isso é um crime de heresia. O verso 17, ele antecipa o que vai acontecer no final do capítulo 23. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Alguns estudiosos dizem que aqui esse versículo é o versículo da frustração de muitos judeus. Aqui está a explicação porque muitos que seguiam a Cristo vão escolher Barrabás nos dias mais adiante, porque eles imaginavam que Cristo iria entrar no templo, juntar o povo e declarar guerra contra Roma, mas ele não tem prazer naquilo que a liderança judaica se tornou, e ele sai da cidade, ele se aparta da cidade. O que ele vai fazer exatamente em Mateus capítulo 23. Que lições, meus irmãos, nós podemos extrair desse texto? Em primeiro lugar, essa entrada do rei para a paz, ela anuncia exatamente o que é o período entre a primeira e a segunda vinda. Nós somos mensageiros da paz, nós somos proclamadores da paz, nós anunciamos aquilo que é a obra de Cristo na cruz do Calvário para fazer paz, para proporcionar paz entre Deus e os homens. A proclamação do Evangelho é o chamado aos homens para que se arrependam, para que se conciliem contra esse rei que entrou montado no jumento, mas haverá um dia em que ele não entrará montado no jumento, onde não haverá mais conciliação. Esse é o tempo do arrependimento. O rei que entrou para a paz, ele chama o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, a ouvir a sua voz, a ser repreendido. E ainda que sejamos disciplinados, repreendidos, nós não devemos nos apartar do Rei da Glória, nós nos aproximamos. Esse rei é o Rei da paz, que se preocupa com a nossa vida. E é somente nele que nós vamos encontrar paz. Esse é o grande problema da humanidade sem Cristo. Eles tentam de várias formas e maneiras, com substitutos, encontrar paz, mas eles não podem ter aquilo que o salmista Davi, no Salmo 3, ele diz: em paz me deito e logo durmo. Aquela tranquilidade da alma, aquele deleite da alma que somente o regenerado pode sentir. E o homem, ele luta na vida com sonhos fúteis, com projetos de vidas que não conseguem suprir o anseio da alma, o anseio que de fato é aquilo que preenche o vazio da nossa alma. Somente em Cristo nós encontramos paz. E é por isso, meus irmãos, que nós, como crentes, que já nos deleitamos dessa paz, nós ficamos tão perturbados quando nós nos apartamos do caminho do Senhor. A nossa consciência entra em conflito, porque mesmo que regenerados, quando nós nos apartamos do Senhor, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de adorar, quando nós seguimos por conceitos e práticas corruptas, nós nos apartamos dessa paz. Assim como o salmista Davi: os meus ossos doíam, eu me angustiava no leito. Era como o tempo da seca. Ele está usando figuras para descrever a angústia da sua alma, o vazio da sua alma.
quando ele havia vivido aqueles momentos distantes do Senhor. Mas o Senhor Jesus entrou para fazer a paz, para vivermos em paz com Ele, andarmos nos seus caminhos. Mas jamais nos enganemos, meus irmãos, um outro conceito desse texto é que o Rei da Paz, ele também faz guerra. Para algumas pessoas, o Senhor Jesus é como a expressão que as pessoas usam na nossa cultura, é que Deus é amor. As pessoas não conseguem compreender um Deus de justiça, um Deus de disciplina, um Deus que se ira. Esses dois versículos, versículo 12 e 13, eles não encaixam no imaginário popular. Um Jesus que aceita todas as pessoas, que recebe todas as pessoas, que na pintura de algumas pessoas, um Jesus homossexual, um Jesus de todas as pessoas, um Jesus inclusivo, um Jesus que derruba mesas e cadeiras. E aí eles precisam dizer, como um pastor certa vez diz, né? Nós precisamos atualizar a Bíblia. É o que está sendo dito nos dias de hoje. Loucuras desse tipo. Porque, de fato, se você vai examinar a Bíblia, o texto bíblico, ele não se encaixa nesse conceito inclusivo. E aí, para não mudar o próprio coração, eles querem mudar a revelação do Senhor. O Senhor, ele veio para fazer guerra contra os que desprezam o Senhor. Ele veio para fazer guerra contra os que desprezam a sua lei. Ele veio para fazer guerra contra aqueles que desprezam o culto. E é por isso que, desde a Reforma Protestante, a Igreja do Senhor tem um zelo pelo culto, um zelo pelo cuidado no culto, por entender a seriedade e as implicações disso. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, sabe por que algumas pessoas estão morrendo, estão doentes? É porque vocês estão participando da ceia do Senhor indevidamente. Esse conceito está lá em Apocalipse, nas cartas, nas 7 cartas, em uma das igrejas, e diz: eu coloquei aqueles que seguem Jezabel doentes. Eles precisam se arrepender. Então, nesse tempo da paz, meus irmãos, o Senhor continua disciplinando, o Senhor continua agindo com sua ira. Mas me parece, e aqui eu quero destacar essa aplicação final do texto, é que esse texto ele nos alerta para o perigo da cegueira espiritual. Aqueles que no contexto de Zacarias desprezaram o profeta com 30 moedas de prata, eles encontram um paralelo em uma geração que despreza o Senhor, um preço desprezível. Aqueles do tempo de Jeremias capítulo 7, que eram supersticiosos e viviam no meio do templo, eles encontram um paralelo nos principais sacerdotes e escribas dos dias de Cristo. Os ateus, que não reconhecem Deus como Criador do Salmo 8, eles são os principais líderes de Mateus 21, que não reconhecem Cristo como o Deus Redentor. O problema dos fariseus, meus irmãos, não é que eles conhecem muito a Bíblia, que é como muitas vezes as pessoas acham que farisaísmo é olhar muito para a Bíblia. O problema dos fariseus é: vocês nunca leram? É que eles não compreendem as verdades bíblicas. Eles estão cheios de informações. Mas o Senhor diz: vocês nunca leram o Salmo 8? Vocês nunca entenderam? A liderança judaica está chamando a verdadeira doutrina da palavra do Senhor de heresia. E estão apreciando aquela atitude pragmática de ajudar os visitantes que vêm de longe. Alguém poderia dizer: mas que ato tão bondoso, colocar uma mesa para ajudar as pessoas que vêm de longe, trocar o dinheiro delas, vender o animal para elas, elas não precisam nem ir em nenhum lugar. Mas quando nossos conceitos estão corrompidos, é exatamente isso que acontece. Nós chamamos o bom de ruim e o ruim de bom, que nós nos apartamos da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ilumine, nos oriente e nos faça conhecer a sua vontade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por esse dia, por essa manhã,
pela oportunidade que temos como povo do Senhor de adorar o Teu santo nome, reconhecer a Tua glória, reconhecer, ó Deus, a honra devida ao Teu santo nome, cantar louvores, apresentar a Ti as nossas orações, expressar, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé em Cristo, na Sua obra, reconhecer a Sua glória. Que privilégio, ó Deus, é sermos corrigidos por Ti, sermos orientados, sermos modificados, ó Deus, nos conceitos, nas práticas. Que privilégio, Senhor, é podermos beber do Senhor. Que privilégio, Senhor, é ter um Pai que nos corrige, que ilumina os nossos olhos, que modifica os nossos conceitos, que vai, ó Deus, nos preparando para Ti mesmo. Que privilégio, Senhor, é para nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra aos nossos corações, a perceber a Tua grandeza, a perceber a Tua glória, e ao percebermos, Senhor, encontrarmos deleite na Tua santa presença. Isso nós Te oramos, Senhor, te suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.